o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura e de Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Carnaval nas Redes RJ, apresentam Onde o Samba Virou Escola, Estácio de Sá, o berço do samba. O bairro do Estácio é o berço do samba, centro daquele vai e vem do início do século passado, vizinho da Praça 11 e da Zona do Mangue. Foi passagem de todos os grandes sambistas que surgiram na época, da Mangueira até a Portela, passando pelos compositores e cantores de rádio, que nos tempos dourados do samba iam lá, no Estácio, garimpar a base de seu repertório. A vida noturna intensa, os botequins da região, os amores, as esquinas, todo o ambiente garantiu ao Estácio a aura do berço do samba. O samba de sambar, aquele que conhecemos até hoje, dolente, pausado e marcado pela percussão, surgiu no Estácio. Não é por acaso que a primeira escola de samba do Brasil, a Deixa Falar, tenha nascido aqui. Eram os bambas que se reuniam nas esquinas, cultuando a boemia e o estilo de vida da malandragem. Ismael Silva, Bide, Baiaco, Brancura, Mano Edgar, Biju e outros. Esses são nossos heróis, os responsáveis por fundar a Deixa Falar, os responsáveis por criar a maior invenção do Brasil, uma escola de samba. Ismael, com toda a sua genialidade, estava extremamente incomodado com o ritmo daquele samba do Donga, o Pelo Telefone, e também com os outros da época. Dizia ele que aquilo seria impossível, cantar, sambar e desfilar com aquele tipo de música. Ismael dizia que aquilo era mais machixe do que samba. O samba tinha que tocar na alma, era para sentir com o coração. A invenção que mudaria a história do samba para sempre era pensada em nossas esquinas. Eu queria ser uma formiga a passear pelas ruas do Estácio daquela época. De um lado, Bide e sua sensibilidade. Ele não inventou o tamborim, mas foi o primeiro a introduzir o instrumento num desfile. Na época, o tamborim era quadrado. O couro esticado e aquecido por uma folha de jornal era o pulo do gato. Além do surdo de marcação, aquele redondo, grande e de som grave, também inventado por Alcebiades Barcelos, o nosso Bide. Do outro lado, a poesia de mão cheia do Ismael, lápis na mão e coração na boemia. Eu posso me regenerar, mas só se você jurar que me tem amor. Num outro canto do Estácio, terra abençoada, que brota a melodia do chão, João Mina não gostou do som do tambor que havia feito. Resolveu então fazer um furo no meio e, para sua surpresa, o couro chorou. O gemido saiu do Estácio e foi ecoar lá do outro lado do Atlântico, na África, onde já existia um instrumento parecido. Quem sabe, intuição ancestral, coisa da raça. Quanto mais João Mina tritava a vareta na pele do couro, mais o tambor chorava. Assim nasce a primeira cuíca genuinamente brasileira e, por que não, estaciana. A reunião no sobrado da rua Maia Lacerda deu o pontapé. Se nas redondezas do Estácio existia uma escola que formava professores, era também ali que se fundaria uma outra escola, mas de formar sambistas dos bons.
tamborim quente, cuíca postos, refrão na ponta da língua. Heitor dos Prazeres, aquele mesmo que vinha da Portela, achou tudo uma beleza, mas faltava um ajuste. Pensou por bem, trocar a dureza do estandarte pela leveza do pavilhão, feito de pano da costa, o mesmo material da roupa das baianas. Se era samba de sambar, o tecido também tinha que balançar bonito. E o cortejo saiu pelas ruas do velho bairro. Quem tomava um vento na janela não se aguentou e foi atrás. Quem já estava no cordão não arredava o pé. A turma avançava pelas esquinas no mesmo compasso do samba. Era marcha, mas também era dança. Era música e ritual. Era arte. Arte popular brasileira. Nascida, criada e reinventada no solo sagrado do bairro do Estácio. É com muita honra que eu, Felipe Medrado, diretor do Departamento Cultural do Grês Estácio de Sá, a primeira escola de samba do Brasil, recebo hoje aqui o Cláudio Rocha. É um grande exemplo para mim como pesquisador, fulião, bibliotecário, um amante da história, da cultura, do carnaval como um todo. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho. Já tivemos um bate-papo com o pessoal do Nobres Casais, representado pelo Pedro Figueiredo, onde nós abordamos o pavilhão, o estandarte, as cores da Deixa Falar, da Unidos de São Carlos, Estácio, todo o desenrolar da história do pavilhão, né? E da arte do Mestre Sala da Porta-Bandeira. E hoje estamos aqui para bater um papo com o Cláudio a respeito da fundação da Deixa Falar, do berço, do início de tudo. Como é que você está, Cláudio? Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo. Primeiramente, é um prazer estar aqui falando com você e falando da história dessa escola, que eu tenho um afeto, um carinho, e vou guardar minha passagem por ela assim para sempre. Então, obrigado pelo convite, Felipe, e estamos aí. Vamos falar sobre um pouquinho do legado da Deixa Falar, né? Que é um legado que a gente precisa exaltar hoje e sempre. Então, esse é um dos momentos. Sim, bacana. Valendo lembrar, né, que se hoje estou nessa posição, deve-se muito a você, Cláudio, né? A partir de um convite seu, eu entrei, né, passei a integrar o quadro do Departamento Cultural da Estácio, onde você era o diretor do Cultural, e hoje você, por outros motivos, né, precisou sair por questões de trabalho, motivos pessoais, e eu dei sequência no trabalho. Muito obrigado, tá, irmão? E é um prazer estar aqui com você hoje. E, com certeza foi a melhor escolha, porque o que você vem fazendo aí pela memória da Estácio é maravilhoso. Então, eu fico honrado e, para mim, foi só gratidão aí pelo trabalho e companhia de vocês. Sempre, sempre, sempre. Muito bom, muito bom. Cláudio, então vamos lá, vamos ao que interessa, irmão. Em relação à fundação da Deixa Falar, nós temos diversas histórias, né? Temos algumas vertentes. Conta um pouquinho para a gente aí sobre isso. Assim, a primeira, precisa dizer e salientar que a Deixa Falar sempre foi e será considerada a primeira escola de samba, né? Mas o início de tudo isso, na verdade, vem de duas versões de que a Deixa Falar virou a primeira escola porque haviam chamados professores do samba no Largo do Estácio, né? Essa era uma das versões que se tinha, que se tem dessa história. E uma outra versão é que, em frente à sede da Deixa Falar, tinha uma escola normal que ensinava matemática e português. Então, costumava-se dizer que a Deixa Falar era o local onde se ensinava samba. Então, essa é um pouquinho essas histórias é um pouquinho da origem da Deixa Falar, né? A gente tem como o princípio de que a escola começa
aí. A escola de samba começa nesse momento. Então, para mim, é importante exaltar que a Deixa Falar, mesmo nunca desfilando como escola, ela é a primeira escola de samba, de fato. Sim, sim. É assim, a gente tem alguns relatos sobre isso, né? A influência desse pessoal do Estácio, a gente no livro, se eu não me engano, do Ivan Lins, Desde que o Samba é Samba, uma parte do livro ele diz, né, que o Cartola novo ele ia até o Estácio para aprender com os malandros, os boêmios do Estácio, né? Os grandes artistas, músicos, compositores, eles frequentavam ali a zona do Mangue, né? Que é ali o Estácio, que é a zona onde estavam realmente os melhores compositores da época, né? Então eles iam lá garimpar suas melhores obras. Um exemplo disso também, algumas pessoas, os mais antigos, chegam a comentar que numa ida dessa turma do Estácio à Mangueira, eles levaram, na hora de subir o Morro da Mangueira, parece que o local onde foi combinado o samba, né, a festa que eles fariam, era um local bem na parte de cima do morro. E você subir com um surdo, que é uma criação de Alcebiades da Rocha, né, de Bide, um dos fundadores da Deixa Falar, você subir com 2 surdos até seria muito complicado para eles, devido ao peso. Então a turma do Estácio chegou no alto do Morro da Mangueira com apenas um surdo. E eles tomaram isso como regra. Então, alguns antigos dizem que hoje a bateria da Mangueira é surdo 1, só tem o surdo de primeira marcação por conta disso. Então, assim, é uma influência muito forte sobre todos da época, né? Você tem diversas parcerias do Ismael Silva com Noel Rosa, você tem Tata Tancredo escrevendo diversos sucessos também, né? Então, assim, é uma turma que influenciou toda aquela época ali, né, de sambistas e boêmios. Exatamente. E esse é um dos legados dos bambas do Estácio, né? Eles faziam uma espécie de caminhos pelas outras comunidades, pelas outras escolas, né? E isso, em cada lugar que eles passavam, eles deixavam o seu legado, seja com os instrumentos, seja com composição, seja com algo que hoje é tradição, como é o caso da bandeira, né? Do estandarte que virou bandeira. Então, esse legado, inevitavelmente, a gente precisa deixar claro que partiu muito dos bambas do Estácio. Sim. E aí a gente entra numa discussão também, Cláudio, que assim, a maioria dos pesquisadores, eles ditam como fundação da Deixa Falar o 12 de agosto de 1928, né? Mas e ao mesmo tempo, eu até comentei isso com o Pedro na outra live, que se a gente levar em consideração 12 de agosto de 1928, a fundação da Deixa Falar viria após a fundação da Estação Primeira de Mangueira, que é abril de 28. Então a gente entra numa discussão de será que é 28 ou 27, né? Então, assim, e aí tem a galera que fala, não, é 28 mesmo, mas a Deixa Falar foi de fato a primeira a utilizar a nomenclatura escola de samba. Então, por isso é a primeira escola de samba. Já se existia outras, vamos dizer assim, sociedades, agrupamentos carnavalescos, né? Mas aí a gente tem essas duas opiniões, né? Você fica com qual, irmão? Eu vou ficar com o que é considerado uma polêmica, mas a Deixa Falar, ela é considerada, eu acho que ela vai ser sempre considerada a primeira, porque foi a primeira a reunir uma série de elementos que hoje formam as escolas de samba. Então, eu acho que a gente precisa dar a ela esse legado. Então, bateria, a forma como o samba foi transformado e feito, e uma série de ações que partiram dos bambas do Estácio, partiram da Deixa Falar. Então, ela é considerada a primeira porque hoje todos os elementos que a gente tem no samba, no carnaval, partiram dela. Então, acho que independente de abril ou de agosto, eu ficaria com a versão de que a Deixa Falar e vai ser sempre a primeira escola de samba. Sim. E quando a gente fala assim desse legado, a gente fala de instrumento,
a gente fala da procissão, né? Como um todo, da organização de desfile, as baianas que inicialmente elas deveriam ser babalorixás, né? E dentre as baianas nós tínhamos homens também que a princípio deveriam ser babalorixás, mas também estavam ali para proteger, caso algum outro bloco, né, algum outro agrupamento carnavalesco viesse tumultuar. Nós tínhamos os capoeiras na época, né, que rodeavam todo o cordão, o desfile, que hoje a gente pode entender como os harmonias, que estão ali para organizar e manter a disciplina do desfile, né? Nós tínhamos exatamente como o Ismael falava, né? Ismael fala, esse compasso, esse pelo telefone de donga, ele é muito machicheado. A gente não consegue sambar, cantar e andar com ele. Então ele pensou numa nova formatação de samba, num novo compasso, né? Que é o que a gente tem por hoje, que é o 4x2. E aí ele vem, você tinha o chefe da polícia pelo telefone, e aí ele vem, se você jurar que me tem amor, né? Você nota que é mais dolente, você consegue cantar, você consegue dançar, andar, fazer isso tudo ao mesmo tempo. E a gente tem a característica de que lá atrás, né, nós tínhamos apenas os refrões, né? E depois do refrão, todo o restante era versado, era versejado. Então, assim, não tinha uma letra como nós temos hoje, né? Hoje a escola de samba vai para a avenida com a letra do samba completo, todo mundo ensaiadinho. Naquela época, não. A gente tinha um instrumento de corda, que era apenas tocado antes da bateria subir, né? E os refrões, e o restante era versado. E a galera, né, o corpo da escola cantava apenas o refrão, não é isso? E você percebe que hoje a gente tem isso, a gente não tem mais isso, mas na época eles foram muito sagazes em transformar, em entender que algumas coisas precisavam ser transformadas até para se chegar no que nós temos hoje. Então é importante, você cantou aí um verso do samba que eles fizeram na época, e é importante falar que, a partir dos compositores da Deixa Falar, como Edgar, o Bide, Ismael, o Brancura, o Heitor, algumas das canções, né, e eles tinham propriedade para isso, que foi um legado para a história da música popular brasileira e para a história do samba, né? Se você jurar, do Ismael, Errou Apaixonado, eram canções que eu apaixonado, que era do Heitor dos Prazeres, e Noel Rosa, e agora é Cinza, do Bide, são canções que ficaram marcadas e passou... É um legado da história dos compositores, né, dessa época, mas as mudanças são inevitáveis. E no samba, enredo, isso acabou acontecendo e teria que acontecer, e chegamos no que nós temos hoje. A gente tem hoje o samba enredo como o movimento mais importante, como um dos movimentos mais importantes no desfile hoje, né? Sem esse desfile, sem um bom samba enredo, né, cantado o tempo todo, diferente do que acontecia naquele período, muitas das coisas a magia do desfile não acontece. Então é importante a gente entender essa mudança, né, de como isso aconteceu e vem acontecendo ainda hoje. Sim, certo. E por falar em composições, legado, o que a gente tem de primeiro registro, Cláudio? A nível de uma disputa de carnaval entre agrupamentos, entre escolas, cordões, blocos. A gente tem um relato ali de 1929, né, com o Zé Espinguela, né, o pai Espinguela, no Engenho de Dentro, né? Você fala em relação à transição da Deixa Falar? Não, eu falo
Eu falo em relação à disputa de samba enredo que existiu em 1929. Porque na 29, assim, 29 para 30, a Deixa Falar, ela ainda ela mudou a característica, né, do samba, ela transformou no que a gente tem como o samba de hoje, mas nesse período a Deixa Falar, ela desfilava como bloco, de 29 a 30, ela desfilava como Sim. bloco, mas no, de 31 ela já começou a se preparar para desfilar como rancho. Ela Como rancho desfilou mesmo, né? como Sim. rancho. Eu Na estava época, tocando. o rancho era considerado o que é o carnaval do grupo especial hoje, era o que era mais importante. Então, por Sim. incrível que pareça, deixa eu falar, preparou todo o caminho para a gente ter o samba que a gente tem hoje, mas ela, em 32, ela desfilou como um rancho. Então, ela não usa as características do samba, né? Sem Sim. aquele E maciçado, sem aquela. vale, vale lembrar que, assim, em 32, né, a gente já não tem mais Ismael Silva como um dos grandes pensadores da Deixa Falar, né? Nós temos Oswaldo da Papola como... Na verdade, Ismael Silva, diferente do que muitos pensam, Ismael Silva ele nunca foi presidente, né, da Deixa Falar. Sempre, desde o início, foi Oswaldo da Papola, que era um comerciante da região, e eles acharam por bem colocá-lo como o presidente para poder passar o famoso livro de ouro, né, entre o comércio da região. Mas quando eu falo de 29, Cláudio, eu levantei a bola, onde teve um concurso, né, de samba enredo organizado por Espinguela no Engenho de Dentro, onde disputaram Deixa Falar, a Mangueira na época, o conjunto azul e branco de Oswaldo Cruz, não é isso? Que era Portela, exato. E aí, hoje, até hoje, as nossas duas co-irmãs, as duas consideram-se campeãs, né? Cada uma acha que levou o título, Deixa Falar não levou por ter descumprido o regulamento, né? Ela incluiu um instrumento de sopro. E é engraçado, porque assim, se Ismael reclamava do machicheado, dos ditos sambas antes da criação dele, é até controverso ele levar para uma disputa um instrumento de sopro, né? Que tenderia mais para esse lado, e não apenas instrumentos de percussão, corda, né? Exatamente. Eu acho que na cabeça desses mestres, eles queriam, naquela época, acho que de alguma maneira, levar inovações. E eu acho que esse foi um dos que eles tentaram ali colocar no meio dos instrumentos, né, de percussão e infelizmente acabou não dando certo e a escola foi deixa eu falar, foi punida por conta disso, né? E em Isso. relação ao Ismael, ele não era presidente na época, mas ele era uma voz muito forte, né? Sim. A presença e a voz dele dentro da comunidade e das comunidades do samba era muito forte, entendeu? Então, mesmo ele não sendo o presidente, ele era a voz ali que, na grande maioria, determinava os rumos. A gente pode dizer assim que ele já era uma pessoa pública, né? Apesar de negro, morador de uma comunidade dita como de favela, né? E ele já era uma pessoa pública, eu acho que pela aproximação com a alta classe, devido às suas músicas, né? E os cantores que gravaram, os grandes cantores da época, e muito também por ser um dos poucos ali daquela turma que tinha carteira assinada, né? O Ismael ele tinha a carteira assinada, ele tinha o trabalho ele não poderia ser dito como um malandro, né? Como vadio, né? Como que eles era o termo que eles usavam, né? Muitos deles eram presos, detidos por vadiagem. E falando um pouco dos instrumentos, Cláudio, a gente tem aí no vídeo até um relato do Bide, né? Eu falei um pouco agora da criação do surdo por Bide, o tamborim também por Bide. Na verdade, o Bide conta em entrevistas que ele escutava do avô dele que os índios possuíam um instrumento quadrado de som grave, né? E aí, ao ser tocado, ele emitia um som, e aí ele lembra disso e fala, e ele, nas conversas com o Ismael, né? Ele fala, Ismael, acho que você precisa de um instrumento
de som agudo, na verdade, desculpa, eu falei grave, né? De som agudo, que possa preparar o estribilho, né? Na época as pessoas não falavam refrão, elas falavam estribilho. Então ele falou, meu avô comentava muito comigo sobre um instrumento em que os índios faziam. E aí ele vai, mete a mão e começa a preparar o tamborim, né? E a gente tem um outro instrumento também preparado em terras estacianas, né? Que é a cuíca. Pode falar um pouquinho da cuíca, Cláudio? Mais um ponto da mina, e hoje é um dos sons que as pessoas mais esperam durante o desfile, né? E é um som que felizmente, a gente não tem, assim, hoje nas escolas de samba é como predominante. Eu nunca toquei uma cuíca, mas eu acredito que não seja um instrumento muito fácil de se manusear, então você precisa ter, né, técnicas ali para poder fazer esse som, e partiu de um mestre do Estácio, que é o João Mina, a invenção desse instrumento que tem um som muito peculiar e que faz toda a diferença durante a execução do samba na avenida, né? Sim. É um instrumento que deixa o som, né, do desfile, do samba, mais bonito, vou usar o termo bonito, é bonito você ouvir esse som, que é um som ao mesmo tempo forte e melodicamente bom de se ouvir. Então, a gente tem isso dos mestres do Estácio, né? O surdo, que veio do Bide, o Acuíca, que veio do João da Mina, e isso é um legado importante aí. Sim. E é engraçado, porque a gente encontra relatos de instrumentos bem parecidos com a cuíca, né, que possuíam a mesma função, até som. Hoje a gente encontra esse material, mas na época eles não tinham não tinham acesso a isso, né? E talvez, pode ser que ele tenha escutado, assim como toda a história negra, é muito baseada na oralidade, não na escrita, né? Passada de geração em geração, naquela época mais ainda. Hoje a gente começa a ter um pouco mais de material sobre a história negra. Mas talvez alguém tenha dito a ele sobre a existência desse instrumento. Mas o que a gente sabe de história é que ele pegou um galão, né, de banha, colocou o couro, tocou, não gostou, porque estava preparando o tambor para o candomblé, e não gostou, ele pega a vareta e fura o couro para preparar um novo, e aí ele percebe esse som. Então, assim, eu acho que é muito mais intrínseco, né? Algo muito mais de herança ancestral, intuição, né? Alguém foi e falou, filho, pega a vareta ali, fura esse couro que você vai ver, você vai escutar, você vai gostar. Vai tocando até você chegar no que É, você reconheça como o som que você está buscando. Se eu não estava buscando, vai buscar agora, e aí ele foi nesse caminho. Eu acho que é bem por aí, é bem pelo que você falou mesmo. São heranças e coisas que vêm ou da cabeça ou vêm de história que você escuta, e você precisa seguir. E ele seguiu e deu certo. Deu super sim. certo. E engraçado, Cláudio, agora uma curiosidade, né, um pouco, eu nunca vi um cuiqueiro triste. Você já viu um cuiqueiro triste? Nunca, jamais. Ele tá Você não vai sempre ver sorrindo, cara. mulher. Você vê na bateria, é o cara que tá com um sorriso de orelha a orelha com a cuíca, faça chuva, faça sol. Porque o som da cuíca é isso, ele transmite isso, ele tem um som que abre, que te leva alegria. Então os caras tocam aquilo como se eles estivessem ouvindo alguma coisa muito boa, muito agradável, muito suave, muito feliz. E Sim. aí aquele som, acho que reflete neles e sai com um grande sorriso. Durante E o quando a desfile gente. é inevitável você ver um cuiqueiro passar na frente da tela, rindo e tocando, rindo e É. tocando. E é engraçado que quando a gente fala o choro da cuíca, na verdade esse choro é de felicidade, né, Cláudio? É de felicidade, é de sorriso, né? É de É, alegria, é de prazer de estar ali. Então você sim. sente o choro, um movimento que traz felicidade para quem está tocando e para quem está ouvindo, que é o principal. E passado 1929, Cláudio, chegamos a 1932, onde nós temos, de fato, o primeiro desfile de escolas de samba, né, organizado pelo jornal Mundo Esportivo, onde a Deixa Falar não desfilou, Isso. né? Deixa eu falar, como eu até falei um pouquinho, me antecipei, falei um pouquinho no início,
ela em 31 ela começou a se preparar para o desfile de 32 e acho que por conta de algumas questões que só eles vão, só eles poderiam responder, ela se prepara para desfilar como rancho, como eu falei, o rancho era mais importante, e aí eu entendo que eles queriam estar, né, na crista da onda naquela época, e em 32 acontece, de fato, o primeiro desfile de escola de samba, né, e a Deixa Falar desfila como rancho. Então, é assim, ela, ela se tinha todo o material, né, para levar para a rua as suas características de samba, né, de tudo que eles inventaram, de tudo que eles prepararam, mas eles optaram a desfilar como rancho. Infelizmente, o resultado não foi o que eles esperavam, muito pelo Sim. contrário, mas é importante ressaltar que o legado dele fica para sempre, da Deixa Falar fica para sempre, mesmo que ela, em 32, não tenha desfilado como escola de samba, né? É, eles acabam preferindo, optando por desfilar como rancho. Isso tudo culmina com o afastamento, né? O Ismael ele precisou se afastar, né? Devido a problemas pessoais, familiares. Ele precisa se afastar da Deixa Falar por um momento. Ele não consegue mais ter aquela voz ativa, aquele dia a dia, né? Envolvendo as questões da Deixa Falar. E aí a outra turma que sempre preferiu que a Deixa Falar viesse como de fato um rancho, acaba ganhando mais força dentro da associação, né? Deles, da organização deles, e vai indo para esse lado. E assim, em 1932, representante, agora a gente vai passar um pouquinho de Deixa Falar, né? Em 1932, quem nós temos representando nesse carnaval, o berço do samba, é A Cada Ano Sai Melhor. A cada ano ela desfila em 1932, termina em segundo lugar, empatado com a Vai Como Pode. Né? A Vai Como Pode, hoje Portela. Né? Então, assim, a gente tem essa. Quando a Deixa Falar ela opta por vir como rancho, nós temos essa dissidência e algumas pessoas da bateria elas se dividem, né? Porque no morro nós já tínhamos duas escolas, né? Além a Deixa Falar, ela era ali do bairro do Estácio, da parte de baixo, né? Em cima, lá no Morro de São Carlos, nós já tínhamos outras duas escolas. Cada ano sai melhor. E a Vê Se Pode. Muito influenciadas, como na parte de baixo do bairro do Estácio, era a zona de Baixo Meretrício, a zona do Mangue, né? As mulheres, casadas com boa parte desses frequentadores, né, desses locais, falaram, ó, se tem carnaval lá embaixo, a gente quer um carnaval pra gente também. Então, e a gente não vai se misturar. Então, a fundação da Cada Ano Ser Melhor e da Vê Se Pode tem muito disso. Né? Nós temos a Cada Ano Ser Melhor fundada em 30, desfilando em 32 nessa disputa, nesse primeiro desfile das escolas de samba, terminando em segundo lugar. E aí nós temos a herança que a gente fala, porque muita gente fala, a Deixa Falar é uma coisa, a Cada Ano é outra, a Vê Se Pode é outra, a Unidos de São Carlos, hoje Estácio de Sá, só tem a ver com a Cada Ano, Vê Se Pode e Recreio. Não, porque a Deixa Falar, quando ela começa a ter essa dissidência, as pessoas... é a mesma galera, a mesma turma, né? Elas saem e vão ou para Cada Ano ou para Vê Se Pode, que depois de um tempo elas decidem se unir. Né? Então, é uma sequência, né? É uma sequência, é uma continuidade de um projeto, né? Eles nunca deixaram de estarem juntos, mesmo nesses pequenos intervalos, eles estavam sempre ali próximos uns dos outros, né? Na mesma ideia, na mesma intenção. Então, não tem como desassociar uma coisa da outra, porque eram os mesmos, né, do Largo do Estácio, eles estavam ali em prol do samba, do carnaval. Então, não Sim. dá para desassociar, hipótese alguma. É uma herança, é o legado que foi se perpetuando e levando de um para o outro, de um grupo para o outro.
eu conversando com o pessoal da velha guarda, né? Muitos deles contam disso. Eles dizem que, assim, a boa parte dos, na época eles chamavam de batedores, né? A maioria dos batedores da Deixa Falar, que era o pessoal da bateria, os ritmistas, eles eram os ogãs dos terreiros que nós tínhamos no morro. Então, assim, hoje, a bateria da Deixa Falar, quando ela se transformou em rancho, ela diminui, e boa parte desse pessoal, dessa bateria, vai para ver se pode, vai para cada ano se é melhor, dependendo muito da proximidade. Um exemplo, se eu moro perto, próximo à Capela, que é uma região do Morro de São Carlos, eu estou na cada ano sai melhor. Se eu moro próximo, lá perto do Zinco, na atrás do Zinco, então eu estou na Vê se pode, que depois trocou de nome para Recreio de São Carlos, né, por imposição da polícia. Então, assim, nós temos, é um movimento paralelo. Ao mesmo tempo que vinha acontecendo, deixa eu falar, na parte de baixo do bairro do Estácio, nós temos a cada ano, fundada em 29 e 30, no Morro de São Carlos, e nós temos a Vê se pode também, fundada em 29, no Morro de São Carlos, uma no Beco da Padeira, na área denominada Capela, né? A cada ano sai melhor, e a Vê se pode Recreio de São Carlos, lá atrás do Zinco. Vê se pode nas cores verde e branco, e a cada ano sai melhor nas cores verde e rosa, tá? Então, assim, somente em 47 que surge a Caçulinha de São Carlos, que é a Paraíso das Morenas, né? Nas cores azul e rosa, lá no Larguinho. Você falou dos ogãs, e eu lembro que uma vez a gente conversando, você falava muito sobre a influência dos terreiros na história da escola, né? Sim. Seria legal você lembrar um pouco disso. Exatamente. Hoje, uma característica muito forte da bateria Medalha de Ouro, né, da bateria da Estácio, da nossa bateria, é o andamento um pouco mais acelerado. E as pessoas perguntam por que disso. Hoje a bateria da Estácio é acelerada. Não, a bateria da Estácio, em comparação às outras, sempre foi um pouco mais acelerada. Mesmo em 30, em 35, em 40. E por quê? A batida de caixa da Estácio, daqui do berço do samba, é uma batida que remete ao Adarum do Ogum, né? O toque no candomblé do Ogum, do Orixá Ogum. E era uma homenagem feita ao Tata Tancredo, um dos fundadores da Deixa Falar e fundador da Umbanda Molocô. Então a Estácio, ela além de ser o berço do samba, ela tem o bairro Estácio, ela também é o berço da Umbanda Molocô, né? Que é quando a gente começa a ver orixás e entidades como os caboclos, os Exus, os Ereis, as crianças, junto com os orixás, porque o candomblé é mesmo um pouco mais africano, né? Ele é bem voltado somente aos orixás, não é isso? Então a gente tem esse Umbanda Molocô juntando os mineiros, os marinheiros, os baianos, os boiadeiros, os pretos velhos. A gente tem essa fundação da Umbanda Molocô no bairro do Estácio, também por Tata Tancredo. E é uma curiosidade, dizem que na reunião em que fundaria a Deixa Falar, eles convidaram, assim como na época, né, todo samba era feito após a macumba. Era feito o ritual de candomblé, né? Ou de umbanda. Então, assim, nós temos um relato forte de que na reunião que fundaria a Deixa Falar, na casa do sargento Cristalino, um sargento da Polícia Militar, pai do Biju, um dos fundadores da Deixa Falar, eles convidaram a Mãe Mariana. A Mãe Mariana era uma das mães de santos mais influentes no Morro de São Carlos. Apesar de ter Tata Tancredo como fundador também, mas eles pediram a opinião de uma pessoa de fora do grupo deles, né? E aí nós temos Mãe Mariana incorporada durante essa reunião por uma preta velha. É aquela história, acredite quem quiser, né? Eu prefiro acreditar, eu acredito. E se eu não me engano, a preta velha é maravilhosa, né? Mãe de todos nós, que zela muito por todos nós, vovó Cambinda. E ela ia dando os conselhos. Eles iam discutindo, falando, eu acho que o fulano tem que ser o presidente, eu acho que Beltrano tem que ser isso. Ela falava, eu acho que é melhor por aqui. Ela não falava, dizem que os velhos, né, os mais velhos, o pessoal da velha guarda, os relatos que nós temos,
ela nunca cravou o que tinha que ser. Ela aconselhava, olha, eu acho que talvez por aqui seja melhor, esse aqui, esse é melhor, Sushi é melhor, Fio, é melhor você, é melhor cá, vem cá. E assim, e aí é uma curiosidade muito bacana que nós temos na história da Estácio, tirando a arte negra na legendária Bahia, que relata muito, é um enredo da Estácio, né? Ele relata muitas imagens de Caribe, as imagens. Nós não temos nenhum outro enredo afro na história da escola. Paira esse silêncio. Por que não? Justo a Estácio, né? Oi? Justo a Estácio, né? Justamente a Estácio. Com toda essa carga histórica, né? A herança africana, afro, tão forte. Exatamente. Até que, assim, em 1955, nós temos a junção, né? De A Cada Ano Sai Melhor, Ver Se Pode, a já Recreio de São Carlos e Paraíso das Morenas. Porque naquela época, né, Cláudio, eles perceberam que o filho de um já casado com a filha do outro, de uma escola, primos, e os relacionamentos quase que consanguíneos entre as escolas, né? E um pouco antes de 55, se não me falha a memória, talvez você lembre aí, o Salgueiro fez a junção das escolas que tinham lá e fundaram Acadêmicos do Salgueiro. Né? Se eu não me engano, o Salgueiro, você consegue lembrar de quando é o Salgueiro? Deixa eu puxar aqui da memória. Não vou lembrar agora, só pesquisando aqui. Salgueiro, mas eu acho que até mandar um abraço para os nossos amigos do Salgueiro, né? O Salgueiro é de março de 53. isso que eu ia buscar. Tá? O Salgueiro é de março de 53 e em 1955 nós temos a Unidos de São Carlos. Muito, muito influenciada por essa união do Salgueiro, e eles viram que deu certo, falaram, cara, a gente está perdendo força, a gente está brigando sempre por baixo, as três, vamos nos unir, fulano é casado com fulano, minha filha é casada ali, meu filho é aqui, você é meu vizinho, a gente trabalha junto. Houve a turma que não queria, né? Que inclusive essa turma se separou, fundou uma outra escola, que eu não lembro agora o nome, mas eu lembro o trecho do samba que a minha avó canta. Minha avó era dessa turma, tá? Era o Tá Certo Sim, agora eu lembrei. O samba era Tá Certo Sim, tá certo sim. Você deu bola para ele e não deu bola para mim. Era o refrão deles, era uma crítica, né, a quem deu bola para se juntar e não quis permanecer, porque permanecer cada uma na sua, né? Mas também foi uma escola que também não foi muito à frente, tá? E nós temos a Unidos de São Carlos a partir de fevereiro de 1955. Nas cores azul e branco. Muitas das pessoas se enganam com isso, acham que a Unidos de São Carlos sempre foi vermelha e branco. Não. As cores eram azul e branco, muito porque, como eu disse lá atrás, nós tínhamos o rosa em duas dessas escolas, né, na Cada Ano e na Paraíso das Morenas, né? E uma das formas deles encontrarem, porque para juntar três grupos diferentes, você precisa agradar os três, né? E aí uma dessas maneiras foram as cores. Você tinha o branco na Vê Se Pode, você tinha o azul na Paraíso das Morenas e você tinha A Cada Ano Sai Melhor com verde e rosa, tá? Então eles optam pelo azul e branco, trazendo essa herança o rosa das duas e o branco da Cada Ano, né? E foi uma forma deles encontrarem ganhar a força, né? A União de São Carlos, a partir de 55, isso, ela para de ser ioiô. Como primeiro presidente, o Miro, da Cada Ano Vê Se Pode. A quadra seguiria cá embaixo, na Major Freitas,
né, na parte de baixo do morro, de melhor acesso até para quem quisesse vir do bairro ou descer do morro, né? E aí nós temos um período de grandes sambas na Unidos de São Carlos. Né? Nós temos Gabriela, em 69. Sambas de enredos, né? Sambas enredos, exato. Nós temos Gabriela, em 69. Nós temos Terra de Caruaru, em 70. Preto Forro, em 72. Sírio, de Nazaré, em 75. Arte Negra, em 75. Isso. É quando surge o Dominguinhos, né? É quando surge o Dominguinhos do Estácio. Saudoso Dominguinhos. Nós temos Lenda dos Carajás, em 79. Deixa Falar, cantado por uma mulher na Avenida, em 1980. Você ter uma mulher cantando um samba enredo, hoje em dia é difícil de ter, imagina em 1980. Né? Hoje em dia nós temos a Vitória na Unidos da Tijuca, nós temos a Grazi na Terceiro Milênio, né? Lá em São Paulo. E na Tuiuti também. E ela segue na Tuiuti, né? Segue. Também. Temos Orfeu do Carnaval, o primeiro Orfeu do Carnaval, que é um baita samba, em 83. Lindíssimo, de arrepiar. E aí, apesar desses termos, apesar desses grandes sambas, a escola segue não tendo bons resultados, né? Até que em 83 eles optam pela mudança de nome, né? O presidente da época, o então presidente da época, o Gentil, ele diz que o nome Unidos de São Carlos era um nome falido, né? Então, após 28 anos de Unidos de São Carlos, nós temos o presidente Antônio Gentil dizendo que o nome Unidos de São Carlos era um nome falido. E convoca uma Assembleia Geral, muito influenciado por empresários da época, né, por comerciantes da região. Ele fala, hoje a nossa escola ela não se limita somente ao Morro de São Carlos. Né? Nossas fronteiras são muito maiores do que isso. Por que não Estácio de Sá? Tem uma frase dele que eu acho interessante falar, que ele disse na época que São Carlos é hoje uma empresa, né? E que esse nome não se vendia bem. Então, ele achava que precisava mudar por conta disso. E Estácio de Sá Estácio tinha um outro Estácio, um outro status. Né? Eu acho que ele foi bem feliz nessa ideia e nessa colocação, né? Apesar de toda a polêmica que causou na época, né? Porque foi bastante rejeitado por alguns sambistas e teve contestação na justiça, mas prevaleceu o nome que a gente tem até hoje, que é Estácio de Sá. Então, acho que, de alguma maneira, ele foi bem feliz. Eu acho que foi feliz nessa mudança. E, assim, durante a Assembleia Geral, para essa troca de nome, nós tivemos 21 votos a favor, 3 contra e 2 abstenções, né? E eu tenho certeza que ele foi feliz, tá, Cláudio? Eu posso, na minha opinião, eu tenho certeza que ele foi feliz, porque a escola perde o estigma de ioiô, ela se afirma no grupo especial, até chegando à época de ouro da Estácio. Né? Até chegar à época de ouro da Estácio. Nós temos, em 84, um ano após essa troca de nome, nós temos Quem é Você, ficando em 6º lugar, desfilando nas campeãs. Nós temos, em 87, Tititi do Saputi, com a 4ª colocação. Alçada pela professora Rosa Magalhães, um desfile memorável. Exatamente. E Alicia Lacerda, né? E Alicia. A Rosa, nesse ano, ela saiu do Salgueiro, né? Ela trabalhava com Pamplona e veio fazer Estácio, Tititi, não é isso? Isso. E foi muito feliz. Foi muito feliz, que é um desfile e um enredo memorável. Temos 90, 5ª colocação, Langsdorff. Ou seja, a gente está falando de uma década que a escola veio nas campeãs praticamente em todos os anos. 91, exato. Brasil, Breg Kit, 5º lugar. O enredo era uma sacada maravilhosa, fora do lugar comum. Então,
foi genial, acho um enredo maravilhoso. Até que nós chegamos a 92. 1992, Cláudio. Fala para mim, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu não tô sabendo, não. Eu escuto falar por alto, entendeu? Mas o que foi que aconteceu na Sapucaí em 92? 92 é um marco na história da Estácio e do Carnaval, né? A escola leva para a Avenida um enredo que provavelmente ninguém esperaria, que era a Paulicéia Desvarada, 70 anos do modernismo, e a escola festeja a Semana de Arte Moderna de forma primorosa, né? Leva algo para a avenida que poucas vezes foram vistos, pode ser visto, que é a interação da arquibancada do público com a escola, né? E essa interação, em alguns momentos, parecia que partia do público e emanava dentro da escola. Então, foi um acontecimento esse desfile, não só pela estética, não só pelo enredo e pelo samba, mas foi o conjunto todo, né? A energia que circulava da arquibancada para a pista, da pista para a arquibancada. Então, foi um desfile memorável e que alçou a escola ao seu primeiro título. Então, realmente, essa década, toda essa mudança que a escola optou trazer para si foi inevitavelmente... Foi uma catarse, né, Cláudio? Foi algo apoteótico, né, como dizem. Você via as pessoas cantando samba de ponta a ponta da Sapucaí e trazendo o título para Estácio, primeiro e único título do grupo especial da Estácio até hoje. Espero que logo a gente tenha essa glória novamente. Até que... E a gente teve momentos ali do desfile que ficaram para a história, como a Luciana Sargentelli com os pés sangrando. Ela sai da alegoria dela com os pés sangrando, de tanto que ela sambou, de tanto que ela sentiu aquilo ali, a emoção do início, o nervosismo do início do carnavalesco, mas ele já dizia, tá aí, tá pronto, entendeu? E você via a emoção das pessoas que, no final do desfile, sentiam que a escola estava ali não só para brincar, mas para levar o título que acabou acontecendo. Carnavalesco era o Chico Espinosa, diga-se de passagem. E chega 1993, né, Cláudio? Nós temos a Dança da Lua, um carnaval muito esperado pelo mundo do samba, né? Onde a Estácio teve um problema no início do desfile com aparelhagem de som, mas assim, eu recentemente vi um vídeo onde o Dominguinhos, ele fala: Cissa, não sobe não! Cissa, não sobe não! Porque o som estava ruim, dando ruim, e a arquibancada, Cláudio, o Cissa não subiu, o carro de som não cantou, e a arquibancada já estava enlouquecida com a Estácio mais uma vez. Eu tô arrepiado. Eu posso te passar esse vídeo depois, é um vídeo filmado da arquibancada, que filma a escola. A arquibancada já estava insana, cantando clareou, 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 e o Dominguinhos no fundo, Cissa, não sobe não! E a arquibancada já tinha ido embora, a arquibancada foi embora. Fala um pouquinho para a gente sobre a Dança da Lua, Cláudio, por favor. É um samba que hoje é um enredo, e um samba que quem é apaixonado por carnaval, quem entende e gosta, é um samba que sempre é citado, que é referenciado, um desfile lindo, e mesmo com esse problema inicial, a escola fez um trabalho incrível, assim, foi um enredo belíssimo, a comissão de frente era linda, grandiosa, né? Então foi um desfile que ficou muito, muito marcado na história da escola e do carnaval, apesar do resultado, né? Ela ficou em sexto lugar e provavelmente poderia ter alçado uma colocação bem melhor. E o samba é lindo, assim, o samba ele hoje é referência
para outros sambas mais recentes, e é inevitável estar na história da escola como um dos sambas mais lindos da Estácio de Sá. Assim, eu, particularmente, tenho uma paixão por esse samba muito, muito forte. Foi uma década incrível de samba enredo da Estácio. Assim. Sem dúvida, são sambas que qualquer lugar que toca, todo mundo sabe cantar do início ao fim. É memorável. É verdade, pô, é verdade. E aí nós, passando isso, a gente vem por uma fase bem complicada da Estácio, né? Até chegar os dias atuais, onde nós estamos vivenciando. E isso reflete muito um trabalho, agora vou começar a caminhar para o final, para o nosso trabalho, né, quanto departamento cultural, quanto pesquisador, bibliotecário, toda essa história que a gente está aqui relatando há 50 minutos, ela por muito tempo foi uma história que não era registrada, não era documentada. Então, esse trabalho de pesquisar, você salvaguardar essa memória, ela, por muito tempo, ela não foi feito. Isso não foi feito porque as pessoas que viveram estavam vivas. Então, eles iam contando, né? Só que chega um momento que essas pessoas vão fazendo a passagem. E aí você perde essa tua fonte de pesquisa, né? Que eram essas pessoas que viveram isso. E os que estão vivos hoje, muitos já não possuem a memória tão apurada, e aí é que entra o nosso trabalho, é juntar, né? São peças de quebra-cabeça. E eu quero parabenizar você, Cláudio, por realizar esse belíssimo trabalho que você faz com pesquisas, com a história do carnaval como um todo, tá? E parabenizar também todo esse segmento de departamento cultural, de historiadores e pesquisadores da história negra, da história do carnaval, né? Eu, particularmente, tenho algumas referências, as quais eu sigo, tenho como exemplo, você é uma delas, o Vinícius Natal é outra, o Departamento Cultural do Salgueiro eu acho que faz um trabalho muito bacana, o Departamento Cultural da Portela também, são referências, são exemplos, que eu acho que todo mundo que puder parar um pouquinho para dar uma olhada no trabalho que esse pessoal está fazendo, é de uma riqueza, de um conhecimento, é engrandecedor, né? Porque eu acho que a única coisa que a gente leva é conhecimento que a gente adquire durante a vida, né? Então eu quero te parabenizar e te agradecer, Cláudio. Felipe, eu que agradeço esse momento, e é como você falou, o Departamento Cultural, ele olha para si, né, para dentro da sua história, dentro da escola. Então, ele é um departamento que precisa ser cuidado, e a direção das escolas, das agremiações, precisam olhar com carinho para todas essas pessoas que passam parte do seu tempo, né, dedicando para contar, recontar, costurar, reconstruir a história da escola, né? E como você citou aí, tem exemplos maravilhosos, como o Vinícius mesmo, o Gustavo Melo, que fez parte do Departamento Cultural do Salgueiro, que é maravilhoso. O pessoal da Mocidade tem trabalhado muito também, o pessoal da Portela. Então, tem escola de sambas que tem esse movimento forte, né? E você aí que herdou e vem fazendo um trabalho incrível, que vai além do departamento cultural, você consegue trabalhar aí na questão da parte musical da escola, você consegue abraçar outras questões que eu acredito que só enriqueça o seu trabalho, e principalmente a escola, né? Então, a Estácio tem na mãos você, um cara super responsável, inteligente, que consegue captar e entender a importância que tem a memória para a história da escola que você é apaixonado. Então, assim, primeiramente, é uma honra para mim ter tido a oportunidade de trabalhar com você na escola e de te conhecer, e saber que o Departamento Cultural da Estácio está em boas mãos. Esse trabalho que vocês estão fazendo é maravilhoso. Eu acompanhei e presenciei algumas lives e fiquei assim muito, muito, muito
feliz e grato por ver o trabalho que vocês estão desenvolvendo para a Estácio e para o Carnaval, para a história do Carnaval. Então, esse momento aqui, para mim, é de suma importância. Então, só gratidão, gratidão, gratidão aí a você e a própria Estácio, que sempre me acolheu muito, 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 muito bem. Obrigado pelas palavras, amigo. E agradecer mais uma vez, né, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, que através do edital Carnaval nas Redes, RJ, possibilitaram esse nosso bate-papo, possibilitaram a live musical, né, onde o Serginho do Porto deu um show, recebemos diversos convidados, tivemos um momento muito emocionante ali com Claudinho e Selminha Sorriso, né? Muito obrigado à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa por esse belíssimo trabalho, né? Vira e mexe estão lançando editais a fim de fomentar a cultura e a economia criativa, e é necessário que as pessoas entendam isso. Carnaval é cultura e economia criativa, sim. Carnaval gera emprego, gera renda, leva alimento e sustento para dentro de muitas casas. Cláudio, muito obrigado pelo bate-papo, tá bom? Vou encerrando aqui a nossa conversa. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo.